Começamos mais uma aula do nosso curso. Bem-vindo, meu aluno, bem-vindo, minha aluna. Nessa aula, nesse bloco, nós faremos questões de fixação para que você possa entender ainda melhor de que maneira podem cobrar na sua prova arranjo. Fechou? Então agora eu farei somente questões de arranjo para você de várias bancas diferentes. Vamos nessa? Coloco aí na sua tela, arranjo e combinação, questões de fixação. Na verdade, só questões de arranjo. Primeira questão, banca CESP, que na verdade, né, o nome agora é banca Sebrasp, e eu leio com você. E olha só isso aqui, cara. Em determinado órgão, 7 servidores foram designados para implantar um novo programa de atendimento ao público. Um desses servidores será o coordenador e o outro será o subcoordenador. Os demais, o resto, serão agentes operacionais, ou seja, o resto não interessa. Nessa situação, a quantidade de maneiras distintas de distribuir esses 7 servidores nessas funções é igual a. E aí eu quero que você entenda muito bem o que eu gostaria que você entendesse agora. O autor falou o seguinte, ó, em determinado órgão, 7 servidores foram designados para implantar um novo programa e, portanto, você claramente sabe que o número total de servidores é igual ao número 7. Beleza. Aí ele falou o seguinte, um desses servidores será o nosso coordenador e o outro será o subcoordenador e, portanto, eu tenho que escolher 2 desses 7 para atribuir essas duas funções diferentes. Pense assim, ó, eu tô olhando ali 7 pessoas, fechou? Então tem 7 servidores ali. Aí eu olho para eles e penso assim, bom, um deles vai ter que ser o coordenador e o outro deles vai ter que ser o subcoordenador. Aí eu olho para eles, 7 pessoas, eu penso um coordenador, o outro é subcoordenador, eu tenho várias maneiras de fazer isso. Ah, mas e o resto? Cara, o resto é automático, porque se tem 7, a hora que eu escolho quem é o coordenador e a hora que eu escolho quem é o subcoordenador, o resto, os que sobrarem, vão ter lá o cargo de agentes operacionais. Quando ele falar isso aqui, ó, toda vez que você estiver lendo uma questão e ele falar isso aqui, os demais alguma coisa, significa o resto não interessa. Nesse caso aqui, ele falou que os demais serão agentes operacionais. Então grava isso. Estou resolvendo uma questão de princípios de contagem. Aí ele deu uma situação específica. Olha, temos 7 servidores, beleza. Desses 7 servidores, um é coordenador, o outro é subcoordenador. Os demais serão agentes operacionais. Os demais é assim, o resto, cara, não interessa. A questão acabou já. A questão acabou naqueles 2 lá. Por isso que a montagem aqui fica assim, ó. Arranjo dos 7 elementos que ele passou, 2 deles eu preciso escolher para serem coordenador e subcoordenador. Arranjo de 7 para escolher 2 pelo nosso atalho, começa pelo 7 e fica 7 vezes 6. 7 vezes 6, 42. Pronto. Vai lá e assinala a alternativa que é a alternativa B de bola. Ô Johnny, é só isso? É só isso. A hora que você escolheu os 2, os demais automaticamente vão ter lá o cargo de agente operacional. Mais uma questão chegando, não sei se você entendeu, acho que entendeu, né? Bastava fazer aqui o arranjo bonitinho. Por que arranjo? Porque quando ele diz 2, um coordena, o outro é subcoordenador. Fica óbvio que a ordem é importante. Próxima questão chegando, olha que bacaninha essa questão, banca IBFC, ano 2022. Para seu casamento, Adriana deve escolher 3 músicas que serão tocadas na igreja, dentre 10 possíveis. Além disso, Adriana deve escolher em qual ordem cada uma dessas 3 músicas escolhidas serão tocadas. Nessas condições, o total de escolhas possíveis de Adriana é igual a... Ô meu aluno, pelo amor de Deus,
Se você me errar a questão dessa a partir de agora, é para brigar com você, né? Então vamos olhar aqui o enunciado. Para o seu casamento, Adriana deve escolher 3 músicas dentre 10 canções. 3 músicas dentre 10 músicas disponíveis. Caramba, você vem aqui e pensa o seguinte, se eu tenho 10 músicas possíveis, se eu tenho 10 músicas disponíveis, o número de elementos da população é 10, beleza? Ele disse para nós que a Adriana deve escolher 3 músicas. E, portanto, você coloca K igual ao número 3. Beleza. E como que eu tenho certeza que é arranjo, Johnny? Olha essa parte, cara. A Adriana deve escolher em qual ordem cada uma das músicas deve ser tocada. Ele pensou o seguinte, se esse cara tá na dúvida, eu vou ajudar o candidato. Se esse candidato ainda não sabia que era um arranjo, deixa comigo, vou dar a dica para ele matadora. Ela tem que escolher na ordem, ou seja, a ordem faz diferença, a ordem é importante. E aí nós usamos arranjo. Nós fazemos aqui arranjo de 10 elementos, nós vamos escolher 3 elementos. Pelo atalho fica assim, começa pelo 10, esse 3 aqui, ó, 3 fatores consecutivos, 10 vezes 9 vezes 8, presta atenção, 1, 2, 3. 3 fatores consecutivos, sempre multiplicando, sempre diminuindo, 10 vezes 9 vezes 8, resposta final, 720. Você, feliz pra caramba, assinala a alternativa D de dado. Como é que vai errar a questão dessa? Cara, fala a verdade. Pra que tu vai errar a questão dessa? Não pode. Tem que matar no ninho, para não dar chance de crescer, não. Próxima questão chegando. É essa questão aqui, Fundação La Salle, ano 2022. Eu quero que você perceba que as bancas sempre vão te dar várias dicas para você não ter dúvida que a ordem é importante, fechou? A banca, ela vai te dar todos os detalhes para que você não tenha nenhum tipo de dúvida. Você vai ter certeza que a ordem da minha escolha altera a configuração. Na questão anterior, o cara falou assim para você, ó, a Adriana vai escolher 3 músicas, beleza. E ela tem que escolher, inclusive, a ordem que elas vão ser tocadas. Ou seja, você não tinha como ter dúvida, a ordem é importante. Na questão anterior, o autor falou assim, escuta, tem 7 servidores. 2 deles são importantes, porque um coordena e o outro subcoordena. Claro que a ordem é importante, porque o primeiro vai ser o coordenador e o segundo vai ser o sub. Beleza. Olhe para essa questão agora, a maneira que o autor encontrou para deixar claro que a ordem é importante. Quer ver? Um bar possui 7 portas. De quantas maneiras é possível entrar nesse bar por uma porta e sair por uma porta diferente? Olha só, cara, o bar possui um barzão, né? Pensa um bar grande, cara, um bar possui 7 portas, beleza. De quantas maneiras é possível entrar nesse bar por uma porta e sair por uma porta diferente? Então, pera um pouquinho. Se eu vou entrar por uma e eu vou sair por outra, pergunto a você, quantas portas que eu vou usar? 2 portas. Não são 2? Eu entro por uma, saio pela outra. São 2 portas distintas que eu devo escolher. Pergunta, a ordem faz diferença? Óbvio, porque a primeira porta que eu escolho é aquela que eu entro. A segunda porta que eu escolho é aquela que eu saio. Então a ordem que eu escolho faz diferença. Por isso que você faz arranjo, vou lá então para você, e eu coloco aqui número total de portas, 7. Quantas portas eu vou usar? Só 2. Por que é arranjo? Porque a primeira porta é a porta que eu entro, a segunda porta é a porta que eu saio. Arranjo de 7 portas, eu vou escolher 2. Pelo atalho, 7 vezes 6 é igual a
42. E aí você assinala a alternativa D de dado. Caramba, cara! Só isso, prof. Só isso, cara. Somente isso que nós devemos monitorar e responder a questão tranquilamente. Para mim, não sei se você concorda comigo, para mim é uma questão tranquila, tá? E aí eu tenho que insistir, talvez agora você não entenda por quê que eu insisto tanto em alguns detalhes. É normal isso, né? Como você não conhece o conteúdo inteiro, você às vezes fala, caramba, né? O prof fica repetindo aqueles detalhes que eu já entendi. Mas é porque eles fazem muita diferença depois, no próximo assunto que você aprenderá, mas na hora certa eu falo dele. Por enquanto, eu quero que você confie em mim. Quando eu repito muito alguma coisa, é porque tem uma finalidade. Nesse caso, eu só vou usar arranjo, eu só usei arranjo, porque ficou claro na minha cabeça o seguinte, ó. A primeira porta é a porta que eu entro, a segunda porta é a porta que eu saio. Então a ordem que eu escolho, ela muda a configuração. Por isso que eu uso arranjo. Esse detalhe é fundamental para você não confundir depois com um outro assunto importante, mais importante que esse, inclusive, que nós aprenderemos. Bora à próxima questão. Próxima questão chegando é essa aqui, ó. Objetiva ano 2021. Certo campeonato de xadrez é disputado por 8 competidores, sendo assim, de quantas maneiras distintas o pódio, 3 colocações, desta competição pode ser formado? Por favor, cara, por favor, toda e qualquer questão de pódio, falei para você na aula teórica, toda e qualquer questão de pódio é o quê? Arranjo, porque eu vou ter mais competidores do que 3. Pódio é 3, ponto, acabou, né? A menos que o autor dê ali uma configuração diferente, a priori, quando fala pódio, 3 colocações, as 3 primeiras colocações. Nós normalmente temos mais competidores e, portanto, eu tenho um total de competidores, eu tenho 3 colocações no pódio e, claro, a ordem é super importante. Nesse caso, o autor falou o seguinte para nós, que o torneio é disputado por 8 competidores. E eu tenho que fazer o pódio, que são as 3 primeiras colocações. Basta você, então, pensar da seguinte maneira. O número total de competidores é 8, e desses 8 competidores, nós vamos escolher 3. Portanto, eu faço arranjo, 8 competidores para escolher 3. Pelo atalho, nós fazemos assim. Pega esse 8, coloca aqui, 8. Como são 3 números em sequência. Fica 8 vezes 7 vezes 6. 8 vezes 7 vezes 6, 336. E você, tranquilão, assinala a alternativa A de aprovado. Caraca, né, Johnny? Você imaginou o cara que não sabe? O cara me erra uma questão dessa tão fácil por não ter conhecimento. Questão bem tranquila, né? E por ser uma questão de pódio, não fica nem dúvida em relação àquilo que deve ser feito. Então, eu fico aqui bem tranquilo em relação a essa questão. Fechado? Próxima questão chegando. Quando nós concluirmos as questões todas, eu quero fazer um resumo de cada uma que é muito importante. Fica aí que é muito importante. O diretor de uma empresa vai promover 3 de seus funcionários, um a gerente, e os outros 2, a supervisor e a coordenador. Só de ler isso aqui, eu já sei que vai ser uma questão de arranjo. Sabe por quê? O diretor da empresa vai promover 3 de seus funcionários. Um deles vai ser gerente, um deles é supervisor e o outro é coordenador. Beleza. Agora presta atenção, ó. Após uma entrevista, o diretor concluiu que 19 funcionários, dentre os entrevistados, tinham o perfil adequado às vagas. E seguindo a política da empresa, nenhum funcionário assumiria mais de um cargo. Pergunto, de quantas maneiras distintas o diretor poderá escolher os funcionários que ocuparão as vagas dessa empresa? E aí você veja só, após uma entrevista, o diretor concluiu que 19 funcionários, dentre os entrevistados, tinham um perfil adequado. O diretor percebeu, portanto, que existem 19 candidatos
E desses 19 candidatos, ele tem que escolher 3. Total de funcionários aptos, 19. Quantos funcionários ele vai escolher? 3 funcionários. A ordem é importante? É. Por que a ordem é importante? Porque os cargos são diferentes. Um é gerente, o outro é supervisor e o outro é coordenador. Quando cada um deles executa uma atividade diferente, é porque a ordem faz diferença, a ordem será relevante. Porque a depender da ordem escolhida, você muda de gerente para supervisor e vice-versa. Então, sempre que você perceber que existem cargos distintos, você usará, portanto, o arranjo. E aí eu monto para você o seguinte: arranjo de 19, você vai escolher 3 elementos. Arranjo de 19 para escolher 3, fica 19 vezes 18 vezes 17. Lembre comigo, começa pelo 19. Cadê o 3, Johnny? Tá aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui está o 3. O 3 não aparece diretamente, ele aparece de maneira indireta. Você agora multiplica tudo, e multiplicando tudo, chegamos em 5.814. Por isso que você assinala a alternativa que é a alternativa A. Preste bem atenção em um detalhe. Por que eu usei arranjo ao pé da letra? Eu usei arranjo pelo seguinte: porque um desses caras será gerente, um deles será gerente, o outro desses caras será supervisor e o terceiro desses caras será coordenador. Foi por isso que eu usei arranjo, porque claramente cada um desses 3 executará uma atividade diferente. Quando você percebe que os escolhidos, a amostra, possui cargos diferentes, você sempre cairá no processo denominado de arranjo. E esses detalhes fazem toda a diferença para que você possa resolver a questão confiante, tendo clareza do que você está fazendo. Porque aqui é o seguinte: se você não tem clareza de todos os detalhes, você fica inseguro, e a insegurança é a mãe da questão errada em matemática, em RLM, em estatística. É a mãe de todos os erros, a insegurança. Eu não posso permitir que você sinta insegurança na hora de resolver a essas questões. Fechou? Mais uma questão chegando. Coloco aí na sua tela, Banca FEPESE, ano 2021. Um remador deve escolher 2 remos entre 9 disponíveis, sendo que um será usado somente para treinos e o outro será utilizado somente para competições, tá bem? E aí você veja só o que acontece. Um remador deve escolher 2 remos entre 9 disponíveis. Opa, beleza, Johnny. População de 9, eu tenho que escolher 2. Ah, que maravilha, então. Tá, começou bem, ó. Total de remos é igual a 9 e eu tenho que escolher 2. Para que eu tenha certeza que é uma questão de arranjo, eu tenho que continuar a leitura um pouquinho. Sendo que um deles será usado somente para treinos e o outro somente para competições. Pronto, aqui eu matei que é arranjo. Um dos 2 é só treino. O outro dos 2 é só competição. Significa dizer o seguinte: vai ser um arranjo, eu tenho um total de 9, eu preciso escolher 2. Beleza. Como que eu tenho certeza que é uma questão de arranjo? Eu tenho certeza que é uma questão de arranjo, porque esses 2 aqui, eles têm atividades diferentes. Um dos 2 é para treino, beleza. E o outro deles é só para competição. É essa informação, é esse fato que nos dá certeza
que é uma questão de arranjo. Se não fosse essa diferença, eu não poderia usar arranjo. Tem que estar marcado no enunciado. Aqui fica 9 vezes 8, 9 vezes 8, 72. Cuidado, ó. Por que aqui é 9 vezes 8? Porque aqui eu tenho que escolher 2. Eu tenho que escolher 2, então eu coloco 2 números consecutivamente. Sempre diminuindo, sempre multiplicando. Como aqui é 2, eu coloco 2 fatores. Na questão anterior, eram 3. Aí eu coloco 1, 2, 3 fatores. Olha o 3 aqui, ó. 1, 2, 3 fatores. Sempre multiplicando, sempre diminuindo. Vamos fazer o cálculo agora. Essa multiplicação 9 vezes 8, 72, já marca logo de cara a alternativa, que é a alternativa A de aprovado, certo? Agora eu voltarei, eu falei que eu faria isso para você, né? Eu voltarei em cada uma das questões e eu quero fazer uma revisão de um fato. Porque, claro, né, cara, calcular, descobrir o total de elementos, eu sei que você consegue. Descobrir ali a amostra, eu sei que você consegue. O que mais pode criar dúvida é o seguinte: por que você usou arranjo, Johnny? Eu usei arranjo pelo seguinte. Vamos ler a questão e eu vou te explicar por que eu usei arranjo aqui. Em certo órgão, 7 servidores foram designados para implantar um novo programa de atendimento ao público. Um desses servidores será o coordenador e o outro será o subcoordenador. Ou seja, entre esses dois aqui, ó, há uma diferença. Um deles vai ser o coordenador e o outro deles vai ser o subcoordenador. É essa diferença aqui, ó, coordenador. É essa diferença aqui que me dá clareza que é arranjo. Se não houvesse essa diferença para esses dois, eu não poderia usar arranjo. Fechou? Avanço, e aí nós continuamos. Por que na questão da IBFC nós temos certeza que é arranjo? Porque a questão veio para nós e falou o seguinte: a questão veio aqui e disse que, além disso, Adriana deve escolher em qual ordem cada uma das 3 músicas será tocada. O enunciado deixou claro que a ordem dessas 3 músicas é importante. A ordem é importante na hora da Adriana escolher as músicas. Foi esse fato que me deu clareza de que era uma questão de arranjo. Na próxima questão, a questão do bar dizia assim: um bar possui 7 portas. De quantas maneiras é possível entrar nesse bar por uma porta e sair por outra? O fato que me deu certeza que era uma questão de arranjo foi o seguinte: dessas 2 portas, uma delas eu vou usar para entrar e a outra porta eu vou usar para sair. Perceba que naquelas que eu escolho, nessas 2, existe uma diferença. Uma eu entro, a outra eu saio. Por isso que foi arranjo. Próxima questão, veja. Certo campeonato de xadrez tem 8 participantes. Sendo assim, de quantas maneiras distintas o pódio pode ser formado? Por que eu usei arranjo? Porque é pódio. Tá, mas por que pódio é arranjo? Porque esses 3 aqui, um vai ser o campeão, o outro vai ser o segundo colocado e o outro vai ser o terceiro colocado. Existe uma diferença entre cada um deles. Por isso que é uma questão de arranjo. Você avança, eu já expliquei. Na questão da Fundep, o diretor de uma empresa vai promover 3 de seus funcionários. Um é gerente, um é supervisor e o outro é coordenador. E aí, esses 3 aqui, cada um executa uma atividade diferente, por isso que é uma questão de arranjo. E na última, eu também já tinha explicado. Uma correção. Agora que eu vi. A alternativa A, ela fala mais de 100, né? Então não é a alternativa A. Agora que eu vi. Vai ser a D de dado, aqui uma correção importante. Mais de 70, menos de 80,
Afinal, chegamos na resposta 82, né? Então não poderia ser a alternativa A. Eu tinha lido menos de 100, por isso que eu marquei a alternativa A, mas na verdade é mais, então não pode ser a A. Mais de 70, menos de 80, agora fechou. Com isso, eu encerro essa aula de questões, ao longo da qual eu fiz questão não só de resolvê-las, mas de fixar vários detalhes que farão diferença na prática, na hora de você resolver questões sozinho. Para mim foi um grande prazer, tá? Eu aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau.